Obrigado a Jesus, obrigado a Nossa Senhora Aparecida, a todos os guardiões desta casa, nossos anjos protetores, a sua paz e o seu amor esteja conosco e a sua proteção. Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar as nossas devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. O céu é feito, e a glória para todos. Nós vamos conversar aqui um assunto do palestrante. É um assunto evangélico. Eu acho uma das partes mais importantes do Evangelho, a gente compreender esse capítulo. Na verdade, ele nos dá sustentação, porque ele vai fazer com que a gente compreenda o que acontece com a gente e por quê. Nos dando uma esperança muito grande. Primeiro, porque a doutrina espírita nos coloca num patamar de que a vida continua. A vida não termina no túmulo. Vocês estão entendendo? Deus não seria um ser que nos desse uma condição de finito. Morreu, acabou. Então, todos nós temos uma finalidade. É como nos anos escolares. A gente nasce, e nasce para quê? Na medida em que o tempo vai passando, a gente tem que se esmerar, não tem? Vai para o maternal, aí depois tem outra fase do pré-primário, não é assim? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o dia que a gente vai fazer aquilo que veio. E cada um de nós, de certa forma, no estágio que a gente está, nós temos uma missão para conduzir. E muitas vezes, essa missão é após os 50 anos. Porque eu tive que adquirir bagagens para dar sustentabilidade a essa missão. Porque Deus não dá para os pesados, para ombros de só ele. Para ombros de fraco. Tem alguém fraco aqui? Não é fraco? Então não dá para fazer. Porque Deus só dá as coisas para nós que a gente pode fazer. Mesmo que sejam aquelas piores, nós vamos preparar para realizá-las. Lá no plano espiritual, antes de reencarnar. Então, quando a gente passa a conhecer as verdades que Cristo podia, para que a gente vencesse a nossa inércia, a nossa ignorância, que nos deixa escravizados a certas coisas, não haveria evolução. Então, às vezes, um problemão, eu posso resolver esse problema. Só que muitos querem resolver no imediato. E às vezes esse problema é para passar uma lima em nós, para tirar certas condições de aspereza que a gente tem no relacionamento que a gente tem com as pessoas. Vocês sabem o que é uma família? Vocês já se pegaram pensando que essa família de hoje não foi a família da outra encarnação? E poderá na próxima encarnação não ser a mesma? Pelos motivos que Deus quer que a gente se desenvolva. Então Emmanuel deixa um pensamento muito importante. A família é um caminho redentor de almas endividadas. O que vocês entendem com isso? Nós não estamos por acaso. Alguma razão existe para eu ter nascido naquela família, para eu ter aquela família, para eu ter os problemas daquela família. E é justamente
justamente esse capítulo do Evangelho que vai nos esclarecer esses porquês. Então está na hora da gente fazer os ajustes. A gente não quer ser anjo. Anjo é por amor, nós temos isso. Então veja quanto que a gente tem que malhar, tem que estudar, tem que ter paciência, ter humildade para chegar a essa condição. O anjo voa. Né? Quem voa aqui? Hein? A gente se arrasta. E nem a lagarta. Se arrasta e quer comer mais, cada vez mais. Mas para se transformar em borboleta, a gente não quer. A borboleta é o supra-sumo da evolução. A gente ainda é na carta. A gente só pensa no imediatismo, a gente só pensa na materialidade, né? E pela materialidade, das conquistas materiais, a gente até mata. Não estou dizendo vocês, mas as pessoas até matam. Achando que a vida é só essa. Mas todos nós temos um propósito divino. São as chances que Ele nos dá para diminuir distâncias entre desafetos. O quanto mais eu fizer para diminuir essa distância, melhor para mim quando eu desencarnar. Aquela família, na verdade, como ele falou aqui, é um carinho de releitura de almas individuais, é com esses 5, 7, 3, 2, 1, que é a nossa missão. A gente vai morar junto, vai se estranhar, mas tem que se tolerar. Para que a gente deixe para trás aquele ranço que a gente tem provocado pelo orgulho, pelo egoísmo e pelas vaidades. Então vejam bem. O Espiritismo é a segunda revelação que o Cristo falou. Porque nós estamos mais o quê? Mais desenvolvidos intelectualmente. E podemos compreender melhor as coisas. Tipo, antes nós estávamos no primário. Agora nós já estamos no ginásio. A matéria é igual? É diferente por quê? Porque eu já tive a base. Então eu posso evitar muitas coisas que lá atrás eu não evitava. E para chegar nesse nível que eu estou hoje, quantas encarnações vocês acham que a gente já teve? Devido à nossa ignorância. Nós passamos pelo reino material, milhares e milhares de anos. Passamos pelo reino vegetal, milhares e milhares de anos. Passamos pelo reino animal, milhares e milhares de anos. Entramos agora no reino humano. E já estamos aqui já há um bom tempo. Quando nós conseguimos a condição de espíritos que usam, pensam e refletem. Dá para saber o que está certo e o que está errado. É claro que todos nós estamos sobre as leis de Deus. Ela nos rege e nos coloca nos lugares certos. Então esse é o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espírito. Quem tiver o Evangelho em casa, leia, estude e veja que informações importantes eles nos passam para que a gente possa administrar o dia a dia e as coisas que acontecem conosco. Então nesse capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Tem alguém aqui que não é aflito? Não, pode falar, eu posso falar. A gente está sempre aflito por alguma coisa, não é verdade? Não pagou aquela conta, fez o mal para alguém. A gente ainda não é do bem, a gente é do mal feito. A gente ainda faz muitas coisas por não ter conhecimento, mal feito. Então, esse capítulo esclarece a razão de tudo isso, para que a gente veja que Deus nos dá os meios para que a gente saia daquela situação. Por exemplo, o primeiro item diz assim:
justiça das aflições. É uma lei divina, tá? Que rege todo mundo. E essa a gente conhece de perto, só que a gente não lembra a hora dela, quando a gente faz as coisas. Lei de ação e ali não, essa é a aula, né? Lei de ação e ação. Causa e efeito. Então, para simplificar o entendimento, né, tudo que eu faço volta. Não tem essa de fazer escondidinho. Pode estar escondidinho, mas a providência divina enxerga tudo, pesca tudo, sabe quem a gente é. Tanto é que quando a gente chega do outro lado, qual é a primeira coisa que a gente pede para os espíritos? Eu quero ir para o céu. Aí chegou uma velhinha lá no céu, toda, batendo na porta do céu, vão se preparando já, gente. Eles não passam a mão na cabeça da gente. O que tiver que passar, a gente vai passar. Não tem essa de dar um por fora que vai resolver o problema. Não tem aquela de chegar, mas eu ia lá no centro espírita. E aí? O que você fez? Eu preciso apresentar a minha bolsa moral. Bolsa moral. Eu tinha muitos terrenos, tinha muitas casas, tinha muito dinheiro. Nada disso vai. Aí a velhinha bateu, o cara viu a portinhola do céu assim, falou para ela: hoje não, minha senhora, o que a senhora deseja aqui? Eu fui uma pessoa muito boa na terra. Tudo que os Drastes precisavam, eu fiz. Quem é o Draste? Fiz tudo para que ele não reclamasse. Parece que falou para ela: a senhora o amou? Como? E aqui no céu é só quem ama tempo. É só quem ama. Se a gente não ama, desiste. Vai ficar na fila de quem quer, vai ter que voltar. Se a senhora não o amou, a senhora volta, vai nascer com ele novamente e ame. Aí as portas do céu estarão abertas para si. A lei de ação e ela não fez nada do que era preciso para entrar no céu. Do bicho. Ela põe lá o café na mesa, ela fala. Amar não é isso. Amar é querer o bem dos outros. É fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que Deus fizesse. E como nós ainda temos muito orgulho, somos egoístas, vaidosos, e até o extremo às vezes, né? Vocês querem ver que coisa interessante? Só para ver em que nível a gente está. Quando vocês saíram de casa, qual foi a última coisa que vocês fizeram? Os olhos para a janela. Eu tomei café. Hã? Eu tomei café. Tem mais alguém? Fechei a porta. Fechou a porta? Eu orei. Ó, eu vou acreditar em vocês, tá? Vocês estão se iludindo. Vocês me olharam primeiro para ver como é que estava? A roupa que estava vestida. Esses são nossos interesses. Furou com fervor. E o que veio na sua mente? Vai lá que o verso hoje vai falar sobre ela, né? Então nós ainda nos preocupamos, na grande maioria, nas benesses materiais. E esquecemos das leis de Deus. É como se eu pegasse uma bolinha de tênis, sabe essa de jogar taco, tênis, né? E jogasse na parede. Quando eu jogo na parede, como é que ela volta para mim? Toda força.
toda a força, mas ela não fez força de lá para cá. Ela volta com a mesma força. Se eu jogar devagarzinho, eu vou pipocando devagarzinho. Né? Essa lei de ação e reação nos mostra que mais cedo ou mais tarde, aquilo que a gente fez de bem ou de mal, vai voltar para nós. Porque para Deus não existe injustiça. Né? Ele quer que a gente viva na boa. Mas não tem uns mais espertos que os outros, né? Muitas vezes estão enrolando os outros para se beneficiar. Aí a gente diz, puxa, vamos botar Deus aqui. É que a gente não compreende o tempo de Deus. Nós não temos essa visão total do universo. Mas deixa estar que tudo está sob controle. Então nós precisamos nos preocupar com aquilo que a gente faz ou fala. Vocês já imaginaram, quando a gente julga alguém, como é que fica esse alguém? Ele fica nos beijando, ele fica desejando bem para nós. Né? Ele não pode comigo, então ele fica o quê? Comigo? Vocês gostam de historinha, não gostam? Gostam ou não gostam? Uma coisa que a gente faz muito e às vezes não percebe. Por exemplo, um casal. De manhã cedo, tipo 6h30 da manhã, ela está preparando café, ele está levantando. Né? E lá sei eu por quê, o que aconteceu, eles têm uma rusga. Uma rusga, ela fica muito brava, e ela vai preparar lá o café da manhã, com os bichinhos, com as coisas todas. Ela se sentindo ofendida, como é que ela faz aquela fritada? A pessoa fica risada assim, como é que ela faz a fritada? Com raiva? Ela está jogando ali uma energia negativa. Está lá. Aí o cara come. Aí o cara vai trabalhar e ela continua no outro. Lá para as 9 horas, ele volta para casa. Uma baita de sentimento. Olha como a mulher é poderosa, né? Ele volta com uma baita de sentimento. E ele se contorce todo, está ali e tal. E ela ainda põe uma outra e fala assim, ela não pôde ir com ele, mas por meio da fritada, ela deixou ele para baixo. E o cara não foi trabalhar o dia todo. Ele estava bravo, não dava para ficar em pé. Vocês já tiveram uma desafio dessa? Pode ser praga também. Mas ela esqueceu do amor, da família, do bem-estar de todos, e esqueceu que os 3 filhos estavam comendo aquilo. O que aconteceu, gente? Os 3 filhos também. Tudo por causa do quê? De não saber que tem a lei de causa e efeito, e que vai embora. E atacou justamente naqueles que eram mais gostados. Também não é direto em si. É naqueles que a gente mais gosta. Então a lei de ação e reação é a justiça das aflições. Quando nós formos passar por um problema desse, convém que a gente avalie. Eu, de vez em quando, brinco lá em casa, quando não estou bem. Não é possível.
Mas quanto mais eu rezo, mais coisa aparece. Para mim só pode ser paga e não ganha não respondida. Então, eles estão ensinando para nós que existe essa lei. Às vezes a gente esconde tanto uma coisa, mas a coisa aparece. E aparece numa situação mais difícil. Tipo, devo ter atirado pedra? Não é possível. Só encrenca, nada dá certo para mim. Devo ter atirado pedra. Pois é, está aí. Deviação de regra. Pelo menos o Cacantilho está começando a ficar ciente, né? Não acontece todo problema. Não é porque Deus quer. Não é porque Deus quer. Outras pessoas até falam assim. Briga com uma vizinha, com o irmão, com alguém, e não pode com ele responder à altura. Ou então com o marido, com a esposa. Aí quando essa pessoa tropeça na vida em alguma coisa, muitos fazem assim. Deus é Pai. Mas não foi Deus. É a lei que é ação e ação. Então se eu não quero para mim, eu não devo fazer para os outros. Vocês estão entendendo? Devo pensar quantas vezes for necessário. Será que vai valer a pena? Como é que vai ser o grupo? Porque eu como é que se diz? Eu infringi a lei. Cedo ou tarde vem. Só que eu estou preparado. Eu acho que ninguém está vendo o que eu faço, o que eu penso. Só que eu me brother. Todo mundo sabe o que eu faço, o que eu faço, quem eu sou, o que eu vou fazer. Vocês entenderam? Nós temos ajudantes da nossa volta, somos os espíritos protetores que tentam tirar a gente da situação. Né? Só que a gente não está nem aí, a gente se acha sabedor, né? E acha que não vai acontecer nada. Quantas coisas foram feitas na minha infância que agora está aparecendo? Porque agora eu estou mais maduro, eu posso compreender melhor e posso receber a prova de volta. Aí eu fico pensando que Deus não existe. Não. Eu que não compreendo às vezes isso não é bom. Né? Eu quero ir para o céu, ninguém sabe como não sabe. Eles desnudam a gente do outro lado, quando a gente passa pela lado. E ainda fazem uma projeção, mostrando com a gente diz ação, o que realmente resultou daquela ação. Imagine, eu fazia um trabalho na penitenciária de Samaritana, que começou lá na casa de Deus. As religiões estavam podendo entrar nos presídios. E quando a gente foi fazer a apresentação lá na Bancária de São Paulo, nos trouxeram alguns presos para participar da abertura do trabalho. Pois tinha um gigante que chamava a atenção. Um gigante que chamava a atenção. Forte, muito grande. Aí veio os comentários. Você está vendo aquele filme lá? Ele matou 120 pessoas. Não, é verdade. Tem gente que mata muito mais. E ele agora se reúne com os crentes. Porque lá ele está, como se diz assim, ele não é incomodado pela maioria dos outros. Ele está no grupo dos crentes e vai cumprindo a sua pena. Agora, vocês imaginam o comprometimento dele na justiça das aflições. Ele matou 120. Então tem com ele uma obrigação de restauração de quanto? Aquele 120 que interrompeu a vida, né? E a programação kármica.
imagine, se daqueles 120, ele sustentava 3. Quantos são? Quanto? 360. 360 espíritos, dali para frente ele vai ter que trazer para não pagar a sua vida. Agora, não vai fazer tudo de uma vez, porque Deus sabe a competência de cada um. Mas talvez, de 3 em 3, ele vai sempre, mudando o seu perfil. Quem sabe, lá na igreja dos crentes, na Assembleia de Deus, ele vai adquirir uma renovação e Deus vai aproveitando, né? Para que a gente resgate essa fatura que a gente tem que resgatar. E a pior coisa que existe é quando a gente tem que arrumar. Que às vezes vai bater naquele que realmente mexe lá dentro de nós, o que vai fazer a gente chorar, ajoelhar. É uma forma de resgate. Por isso que a gente tem que fazer o bem e não olhar e evitar de se comprometer. Porque nesse mundo que a gente está aqui, a gente não é bonzinho, não, gente. Isso aqui é uma cadeia pesada para nós. Todos estamos no mesmo barco. Bom mesmo são aqueles que vêm, como o Cristo, né, a Maria, o Chico e outros, né, abençoados, que vem fazer com que a gente acorde e desperte para essa realidade. Que a gente ainda não aprende com facilidade. Quem aqui tem o Evangelho em casa? Onde é que ele está? Lá da cama, na sala, na mesa. Quantas lições você já compreendeu? Tem uma diferença de ler e estudar. A gente só abre o livro. Isso não dá, não chama, gabarito para a gente entrar. Eu tenho Evangelho, eu ia no centro, eu ia na igreja. Se você não se transformar moralmente, está sempre se comprometendo com a lei de ação e reação. Ele já olha assim a nossa aura, já sabe que não adianta nem subir. Pegar as escadas, né? Se eu tentar passar uma lábia no São Pedro, está tudo escrito aqui na nossa aula. Então, por isso que a gente tem que estar esperto. O Cristo pedia para a gente orar e para que a gente não se comprometesse mais. Então, aí é onde mora o perigo. O segundo tema desse capítulo de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde faz com que a gente tenha uma visão mais transcendental, abra mais, eu posso até enxergar agora por que eu estou nessa situação. Melhor que seja causas atuais das nossas aflições. Vem nos explicar tudo que a gente comete nessa vida, que a gente está pegando e pagando mais à frente. Vamos pegar leve. Se eu deixo de pagar um carneiro, o que acontece? Eu já sei, não sei? Ou não? Já sabe que normalmente é que a gente pegou de forma, o marido dele, quais são as consequências? Ah, não tem problema nenhum. Um pouco aparece o enfisema, né? Apesar de termos já grandes recursos na cura do câncer, nem todos são curados, porque não tem merecimento. Eu não estou nem aí. Bom, para. Se parar, fica normal. Vai fazer o quê? Não tem jeito.
Não? Não? Ah, você não está fazendo o seu direito. Então, causas atuais das nossas aflições. Uma palavra maldita que podia ser evitada pode ser uma causa atual. Falei aquilo, mas não era para falar. Depois eu me arrependi. Depois que sai, o que acontece? Eu sofro com você. As causas atuais de outras contas. Tem alguém aqui que come demais? Tem aquele que faz fofoca demais? Também não. Não faz tudo funciona. Então, vai. Quem faz fofoca demais? Mas cedo ou mais tarde vai pegar o reverso disso aí. E às vezes uma daquelas coisas que fazia fofoca cai lá, na boca da pessoa que era a vítima da fofoca. Olha o que vai acontecer. E aí? Realmente dá satisfação. Pode lá para morte. Então essas são as causas, exemplos de causas atuais das nossas aflições. Não fiz um trabalho direito, não fiz a comida daquela condição que eu sei fazer. Não vai ter consequências? Então eu preciso procurar fazer o melhor possível sempre, para que tudo esteja dentro da normalidade. E as coisas que estão acontecendo, na leitura desse capítulo, eu saber organizar, saber administrar. Talvez em uma semana passe. Então eu procuro ficar mais esperto. Outro subtema desse capítulo, o terceiro, e aí que mora o perigo. Causas anteriores das minhas aflições. Quantas vidas eu já tive? Várias, né? Várias. Ainda continuo feio. Porque quem se eleva vai ficando bonito. Hoje não é bonito? Eu não, eu continuo feio. E rastejante. Eu não consigo molitar. Porque eu me mantenho nessa frequência. Né? E com isso eu atraio para mim outros espíritos do mesmo nível comigo. E aí a gente acaba sendo uma legião. E nem o Cristo falou. Qual é o teu nome? Meu nome é legião porque são muitos. Porque eu atraio muitos que estão no mesmo diapasão que eu. Por isso eu preciso fazer renovação de pensamento. Mudar a frequência. Eu não sei se vocês já repararam que às vezes a gente está uma pilota, parece que a gente está conversando com alguém que vem na ideia na nossa cabeça. Se a gente analisar, a gente não teria condição de fazer aquela ideia. Aqui na minha volta, né? Semelhante à praia, semelhante. Eu me pego assim, conversando sozinho, é verdade, acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu não tinha pensado por esse lado. Que são aqueles espíritos que estão vendo que eu estou passando teste para mim. E eu vou lá e realizo. Vocês entenderam? Então eu preciso ficar esperto. Tá? Os reflexos das outras vidas acontecem na presente. Às vezes eu tenho tempo de cumprir naquela lá, então fica fora. O seu Joaquim era um carpinteiro,
num determinado lugarejo. Todo mundo gostava do seu Joaquim. Ele atendia tudo bem direitinho. Fazia os móveis, atendia os concertos, né? Enfim, dentro da comunidade ele era considerado um homem de Deus. Um homem bom. Certo dia, fazendo um trabalho, não sei se ele se escutou, estava passando na serra lá, né? E cortou esse dedo. O povo da vila se revoltou contra Deus. Onde já se viu um homem tão bom, que ajuda todo mundo, não tem bronca de ninguém, aconselha todo mundo? Que Deus é esse? É a nossa pequenez de espírito. A gente falar desse jeito. E tanto ter esse burburinho vilarejo, tinha um centro espírita que realizava uma vez por semana uma sessão espírita, assim conversa, e o povo falando alto, revoltado, até que uma entidade se manifestou. Minha gente, o senhor Joaquim, pelo nessa encarnação, já perdeu o braço. Como ele é uma pessoa boa, como vocês estão falando, ele atenuou a programação da perda do braço, só perdeu o dedão. Coisa que talvez a gente perdesse o braço todo, né? Por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Né? A gente quer chamar atenção, está sempre por cima. Também não é assim. Às vezes é melhor calar do que comentar uma vida. Falando da morte, uma série de responsabilidades para nós. Então esse capítulo, ele é mais extenso. É mais extenso. Eu só vou colocar mais um aqui, que é importante para a gente lembrar dele. Esquecimento do passado. Por que eu não lembro nada das outras vezes? É uma pergunta que todo mundo faz. Por que eu não me lembro então? Imagine vocês, se a gente fosse lembrar todas as coisas que a gente definiu, a gente conseguiria consertar? Bem? Você veja como é que é a providência divina. Ela está de acordo com o que eu posso fazer ou entender. Na medida que eu vou fazer e entender mais para você, ele vai me dando mais. Caramba! Por que Deus me deu esse filho? Autista, sei lá como, né? Não no trabalho, mas se fosse falar para aquela pessoa que foi ela que deixou ele na encarnação desse jeito, ela não ia admitir. Como eu falei para vocês, Deus não coloca fardos pesados e ombros fartos. Se veio, é sinal que eu já tenho condições mínimas de executar. Bom, mas por que eu moro nessa cidade toda? Né? Eu tenho que morar lá, não sei aonde, não sei o que, tem tudo. É aqui que você tem que pagar os seus pecados lá no Pai. Esse é ele. Então, a hora em que eu vou, né? A hora que eu vou me conscientizando dessas coisas, eu não sofro tanto. Por isso que Cristo falou, bem-aventurados os aflitos, porque eles estão deixando de carregar problemas, estão se conscientizando e adquirindo isso melhor, do que ficar se lastimando.
Concorda comigo? Então, para encerrar, eu nessa vida fiz uma combinação com a minha esposa. Vocês sabem que é minha esposa, não sabe? Não precisa ela estar por aí, porque esse povo vai ter. Aí, olha, vamos fazer tudo certo nessa vida. Tá? A gente não tem que voltar junto na próxima. O cara não deixa. Então a gente está se esforçando para fazer o que a gente fazia na outra, a gente sabe o que fazer. Né? E vocês também sabem que, pelas tendências que a gente tem, a gente sabe o que foi. Né? Então é bom a gente perceber que existem essas leis, né? Que Cristo não veio à toa, nós já estamos em condição de dar um curso melhor e evitar os problemas que a gente tem. Abraço a todos e obrigado. Então, vamos agradecer a Deus novamente, para o seu bem. Muito obrigado, Senhor, porque o Pai nos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor